Integrantes do MST bloquearam 2 rodovias em Mato Grosso do Sul nesta segunda-feira, após cerca de 300 militantes serem retirados de uma propriedade invadida em Dourados pelo batalhão de choque da Polícia Militar. A ocupação teria sido iniciada na noite da última sexta-feira, levando os responsáveis pela terra a registrarem um BO, um boletim de ocorrência. No domingo de manhã, os policiais foram até o local para pedir que os invasores se retirassem da fazenda, pedido esse que não foi atendido. Os agentes, então, utilizaram bombas de efeito moral e máquinas para dispersar os sem terra. O clima ficou tenso e até o Ministério do Desenvolvimento Agrário e o INCRA precisaram intermediar a desocupação. Em nota, o MST afirmou ser vítima de despejo ilegal, acusando a polícia de não ter mandado e alegando que a fazenda não cumpre sua função social. Já o secretário de Justiça e Segurança Pública do Estado, Antônio Carlos Videira, ele afirmou que a ação foi feita durante o período de flagrante, dispensando a necessidade de reintegração. No chamado Abril Vermelho, o MST já realizou mais de 25 invasões em pelo menos 10 estados. Você, Cristiano Beraldo, mais uma invasão, polícia agindo rápido e o MST, por meio de nota, reclamando, falando em ilegalidade, não tinham mandado de reintegração de posse, enfim, sempre muitas justificativas. Segundo eles, a propriedade não cumpria a sua função social, Beraldo. Caneto, não há um aspecto legítimo na ação feita pelo MST, o Movimento Sem Terra. Primeiro, invadem propriedade privada, que é uma questão inviolável em qualquer país democrático e está protegido pela Constituição brasileira. Ninguém pode entrar na sua casa, ninguém pode entrar na sua propriedade. E essas propriedades são propriedades produtivas, inclusive, o que é irrelevante nessa discussão. A propriedade não é do MST, eles não têm absolutamente nenhum direito de invadi-la. Depois eles são chutados para fora, como devem ser, e aí bloqueiam estradas. Veja, bloquear a estrada é impedir o direito de outras pessoas de ir e vir. E fazem isso a partir de um pleito completamente ilegítimo, que é justamente de invadirem, sem serem incomodados, aquilo que é dos outros, em tomarem para si aquilo que é dos outros. E aí, obviamente, são chutados para fora da rodovia. Entram na justiça, usam a estrutura do Poder Judiciário brasileiro para, na justiça, brigarem por um direito que eles não têm, porque não há nenhum aspecto, como eu disse, legítimo nessa ação do MST. O MST, a partir desta ação, que inclusive deve ter ali nome de alguém, né? Qual é o CNPJ do MST? Deve ter ali alguma instituição, alguma pessoa, alguma liderança. Esta pessoa deveria ser punida por litigância de má-fé e metida na cadeia pelos atos que cometeu, invadindo propriedade privada e interferindo no direito de outras pessoas de ir e vir. Então a polícia do Mato Grosso do Sul está de parabéns e tem que agir com toda a veemência, com toda a energia possível contra este grupo que se equivale a um grupo terrorista, que aterroriza o Brasil e atrapalha a atividade econômica que garante o nosso PIB, porque o PIB do Brasil já é extremamente medíocre. Ele só não é pior porque o agronegócio brasileiro tem atuado apesar dos boicotes do governo e das ações criminosas do MST. Mais um episódio que envolve invasão de terra, né? Invasão promovida pelo MST. O episódio em destaque aconteceu em Dourados, uma importante cidade de Mato Grosso do Sul, e a polícia conseguiu, nessa ação da Ávila, acabar com essa invasão a uma propriedade. Claro que os militantes, né, os integrantes do MST, justificaram que a propriedade não cumpria a sua função social, que a polícia não podia retirá-los de lá, porque eles não tinham o mandado de reintegração de posse, enfim. E aí muitas cenas foram gravadas, claro, por celular e compartilhadas pelas redes sociais. E aí, no mês de abril, né, Dávila, o chamado Abril Vermelho,
o MST já realizou uma porção de invasões, 25 propriedades já foram invadidas em pelo menos 10 estados, Dávila. O filme se repete, né? Se repete, Canhato, e nós toleramos, esse é o problema. Esse abril vermelho deveria chamar o abril da ilegalidade, porque é invasão de propriedade privada. Propriedade privada é algo sagrado no Estado Democrático de Direito. Aliás, o Estado de Direito existe para preservar duas coisas, a propriedade privada e as liberdades individuais. É por isso que existe o Estado de Direito, porque senão não serve para nada. Então, essas duas coisas são os dois pilares do Estado Democrático de Direito: respeito à propriedade privada e respeito aos direitos individuais. E todo ano, esse movimento terrorista, como bem disse o Beraldo, viola este direito sagrado do Estado Democrático de Direito, invasão de propriedade. Cada vez que se invade propriedade, mostra que o governo ou a justiça não dão o devido direito às pessoas que são donas dessas propriedades a gozar daquilo que lhe é seu. Por isso, está de parabéns nesse caso a polícia do Mato Grosso do Sul e a justiça, porque finalmente a retirada de invasores por ação policial sem ordem judicial em retomada de propriedade privada. Isto é um avanço na legislação brasileira. Mas existem outras medidas muito importantes que ainda estão tramitando no Congresso Nacional para acabar de uma vez por todas com esse tal de abril da ilegalidade. O primeiro, Canhato, tem um PL importante que é justamente para responsabilizar civil e penalmente membros do MST por essas invasões. Como bem disse o Beraldo, já que o MST não tem CNPJ, tem que responsabilizar aqueles que estão incitando a violência. Portanto, é preciso aprovar essa lei. Uma outra lei que precisa ser aprovada, que ainda está em debate no Congresso Nacional, é o Cadastro Nacional de Invasor de Terra. Essas pessoas precisam ser ficha suja, ali com o nome registrado, invasor de propriedade privada. Acabou a história do primário, réu primário. Porque se nós não criarmos esse arcabouço legal, esta impunidade vai continuar reinando, vai continuar sendo violado o direito da propriedade privada e vai continuar sendo violado o direito constitucional de ir e vir, que também é outra liberdade individual garantida pela Constituição. Ou nós começamos a fazer valer a lei no Brasil, ou vai passar a valer apenas a lei do mais forte. E isso é muito ruim, porque isso não é democracia, isso é a lei da selva. Pois é, eu acho que o Dávila toca num ponto que é muito importante, né, Cristiano Beraldo? E a gente lembra que houve quase que comemorações com a atual legislatura, porque muitos falavam, nossa, Congresso mais conservador, né, uma característica diferente. Finalmente, vamos observar o avanço de algumas pautas, algumas matérias, enfim. E aí, são 3 iniciativas, né, Dávila? O chamado pacote anti-MST, já passou pela Câmara e aguarda a votação no Senado? Esse é o status? Eu não me lembro exatamente, mas eu sei que chegou a avançar, mas ele está parado, inclusive, aguardando, inclusive, que ele seja pautado no Senado Federal. Mas, claro, tem essa costura política que vai determinar quando os senadores vão tratar e debater essa matéria. Quais são as dúvidas? Porque parece que é algo de consenso, pelo menos para, sei lá, 2/3 do Congresso Nacional. Agora, qual é a razão de aqueles que comandam a agenda, no caso os presidentes da Casa, especialmente do Senado, ter tanto receio de colocar isso em votação, hein, Beraldo? Pois é assustador por alguns aspectos. A gente teve no 2023 a CPI do MST, cujo relator foi Ricardo Salles, se não me engano, Zucco foi o presidente dessa comissão, e ficou muito evidenciado que, primeiro, há um trabalho de doutrinação dentro da estrutura do MST para formar guerrilheiros, basicamente, inspirados em guerrilheiros da América Latina, que servem de exemplo para a atuação dessas pessoas. Depois ficou evidenciado também
que esses criminosos do campo possuem uma bancada própria, parlamentares que se prestam ao papel de defender interesses de uma organização clandestina e criminosa que representa um risco à soberania brasileira, porque a produção do agronegócio brasileiro serve de instrumento, inclusive, para negociação internacional. Deveria permitir um posicionamento geopolítico mais forte do Brasil diante do mundo. Mas nada disso acontece neste governo, porque este governo é o governo que baixa a cabeça para esses criminosos do campo, a ponto de ter incorporado numa comitiva oficial da Presidência da República em visita à China o líder máximo desse grupo, que é o senhor João Pedro Stedley. E lá, de braço dado com o presidente da República, foi ele para a China, como se fosse normalizado no Brasil a invasão de propriedade privada. Aliás, na China isso realmente não tem absolutamente nenhum problema, porque lá a ditadura é de tal forma presente que todos se curvam àquilo que o mandatário, o comandante, o ditador exige. E talvez a mensagem a ser passada pelo presidente brasileiro ao andar mundo afora de mãos dadas com o líder desse grupo que sai pelo campo cometendo crime era justamente essa, que ele, como presidente, poderia ser leniente com criminosos. Talvez seja essa a mensagem, por isso ele achava que ia pegar bem.